Vamos para o nosso último bloco da aula de hoje, para fechar, tá? A qualificação legal e doutrinária dos crimes. Vamos para fechar e ter mais algumas opções de crimes ainda. A gente fecha por hoje, tá? Crime continuado. Inclusive, posteriormente no Código Penal, nós vamos trabalhar a questão dos crimes, crime continuado especificamente. Mas aqui como classificação, vamos pegar especificamente de maneira geral. Crime continuado. Esse crime se configura quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pessoal, não esqueçam nunca da omissão. Ação ou omissão é crime. Tá? Lembra de omissão de socorro. Pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie. 2 ou mais crimes da mesma espécie. Devendo ou apresentando, tá, condições de tempo e lugar, ou seja, se baseando nas condições específicas de tempo, lugar e maneira de execução. Semelhantes e outras semelhantes, ou outras semelhanças. Tá? Então, uma configuração básica para me entender. Vou repetir para vocês. Crime continuado. Mediante mais de uma ação ou omissão, o agente pratica mais crimes da mesma espécie. Tá? Devendo observar as questões de lugar, maneira, tempo de execução. Um exemplo clássico de crime continuado. Extorsão mediante sequestro. Ele pratica o crime de extorsão, pratica o crime de sequestro, pode praticar ainda outros crimes como similares que pode seguir, tá? Mas o extorsão mediante sequestro são crimes da mesma espécie, são crimes que têm configuração e enquadramento de linha. Por quê? A extorsão e o sequestro estão ligados, porque um ocorre para obter o outro. Então nós temos um crime da mesma espécie. Tá? Então, crime continuado, um exemplo clássico é extorsão mediante sequestro. Crime habitual, outra classificação. Crime habitual. Tá? Esse crime habitual tem uma configuração diferente. Ele é construído por uma reiteração de atos, penalmente indiferentes entre si. Veja ao contrário do continuado. Tá? São atos reiterados que são penalmente indiferentes entre si. Tá? Mas que constitui um todo, um delito apenas. Tá? Um exemplo clássico disso, curandeirismo. O que é o curandeirismo? Vocês lembram? Vamos lá. O artigo 284 eu botei como exemplo. Vou falar ele para vocês. Do curandeirismo. Vocês devem ter ouvido falar aí. Existem os caras que são metidos que curam doença. Curandeirismo, 284. Exercer o curandeirismo, prescrevendo, ministrando, aplicando qualquer substância, usando gestos, palavras, fazendo diagnósticos, etc. Ou seja, nós temos por uma reiteração de atos, tá, diferentes entre si. Por quê? Porque prescrever substâncias, usar gestos e palavras e fazer diagnósticos são coisas diferentes. Mas são fatos diferentes entre si, mas constituem um todo. Eles são parte de um crime, do curandeirismo, por exemplo. Tá? Artigo 284. Então é um crime habitual, é um crime que penalmente ele exige reiteração de atos indiferentes entre si, tá? Mas que formam o contexto de um mesmo crime. Aí dei o exemplo para vocês do artigo 284, o crime de curandeirismo, ok? Vamos lá. Questão sobre essa parte. Assinale a alternativa incorreta. Crime continuado. Ocorre quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie. Falei antes, correto? Continuado é quando continua e o meliante comete o crime, né, mediante mais de uma ação, pratica 2 ou mais crimes. Extorsão mediante sequestro. Exemplo clássico. Letra A, certa. Letra B, crime habitual. É constituído de uma reiteração de atos penalmente indiferentes entre si que constitui um todo. Perfeito, perfeito. Né? Essa questão B está correta, principalmente porque, como eu falei para vocês antes, o exemplo do crime de curandeirismo. É um crime que tem uma reiteração de atos dentro de indiferentes entre si que todos compõem o crime estipulado no artigo 284. Correto? A letra C, crime continuado, ocorre quando o agente, mediante apenas uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie. Tem algo errado aí, pessoal. O que é? Continuado. Quando o agente, mediante apenas uma ação. Não. A opção A responde à opção C. O que diz mediante mais de uma ação ele pratica crimes da mesma espécie. Então está errado porque botaram apenas uma. Não é apenas uma, é mediante mais de uma ação. Tá? Está errada a letra C. E a letra D está certa.
Por quê? Vamos lá. Crime continuado diz o quê? O crime de extorsão mediante sequestro apresenta características claras de continuidade criminal. Perfeito. Inclusive eu tenho um exemplo no conteúdo que fala disso. Tá? Porque ele tem continuidade criminal. Extorsão mediante sequestro. Sequestrou, extorquiu. Então houve continuidade. Portanto, a letra D está perfeita. Então a assertiva C marcada aqui é a assertiva C como a errada. Última parte da nossa aula de hoje, tá? Que fecha a nossa classificação legal e doutrinária dos crimes, é a avaliação e comparação dos crimes de caracterização de simples ou complexo, ou seja, crime simples e crime complexo. O que é o crime simples? Ah, mas o senhor já falou de comum. Espera lá, são coisas que têm interpretações que necessárias ser feitas distintas. Crime simples é aquele formatado, ou aquele formado por um único tipo penal. Não estou falando da conduta do agente agora. Estou falando do tipo penal. Lembram do crime comum? Qualquer um pode cometer crime comum. O crime simples é aquele formatado por um único tipo penal. Pura e simplesmente. Tá? Não resultando da reunião de outros tipos. Então, um exemplo claro de crime simples. Infanticídio. Infanticídio ou furto. Por quê? O infanticídio é causar a morte de uma criança. É o único tipo penal. Tá? Não tem como agregar nada. Ok? Então é um crime simples, um crime de interpretação simples que configura como exemplo o infanticídio. E o crime complexo? Aí já diz a palavra, é complexo. Por quê? É um crime que resulta da junção ou fusão de outros tipos penais. Ocorre com ele a unificação ou fusão de alguns tipos penais, tá? Que fazem com que configura um crime complexo. Um exemplo, o crime de roubo. Tá? Por que isso? Porque o crime de roubo ele decorre de um constrangimento ilegal de uma ameaça. O crime de furto é a subtração da coisa alheia móvel sem nenhum tipo de violência. O cara roubou sem eu ver a carteira do meu bolso. Furto, roubo, bota a arma na cabeça, leva o carro, ameaça, grava ameaça. Então ele decorre de um constrangimento ilegal, de ameaça ou até de violência. Então, ou seja, nós temos 3 situações que podem ocorrer dentro do crime de roubo. Tá? Ou, por exemplo, outro crime, o crime de latrocínio, que é matar para roubar. Então, o latrocínio vai ocorrer depois que roubou, matou, aí configura o latrocínio. Tá? Então, ele é resultado da junção, da fusão de tipos penais, complexo. Ok? Pessoal, fechamos por hoje a nossa aula. Tá? Vou postar uma atividade para vocês na sequência. Até a próxima aula, se Deus quiser, cuide-se e fique com Deus.